E deu empate no majestoso Itaquera, Corinthians 2, São Paulo 2. O São Paulo, que nos primeiros 30 minutos propôs o melhor futebol, atropelou o Corinthians durante 30 minutos. Depois, após o gol corintiano, São Paulo tirou o pé, tentou contemporizar ou tentar arrastar o jogo para poder tentar vencer a partida. No final ou durante o decorrer da partida, não conseguiu. Corinthians, que por sua vez tentou por todas as suas forças, com todas as suas armas, anular o time do São Paulo. Suportou até que relativamente bem as porradas que tomou durante 30 minutos no atropelo São Paulino inicial. Mas 2-2 acabou sendo justo pelo que os dois times produziram e também não produziram também. Mas Coronado, Gustavo Mosquito, Lucas Moura e Kaká Contra fizeram os gols da partida. E antes de começar a falar do jogo, as minhas percepções, as minhas opiniões, pedir para você aquele favorzinho, dá aquele recadinho, deixa o like no vídeo, assim como você viu, você conhece o nosso conteúdo ou não conhece, deixa o like para poder fortalecer o conteúdo do nosso canal. Se inscreva no canal, não se esqueça, é muito importante a sua inscrição e também, não muito menos importante, deixar, ativar as notificações e compartilhar o conteúdo do canal para sempre elevar mais a nossa visibilidade. Mas vamos falar do jogo, né? Primeiramente vamos começar a falar do visitante, o que primeiramente no começo do jogo tentou jogar algo próximo do que seria um bom jogo de futebol. Depois falaremos do dono da casa, o Corinthians, que a proposta foi anular as forças do São Paulo, né? O favoritismo era tricolor, mesmo o jogo sendo em Itaquera. Mas falar do São Paulo, o São Paulo perde grande chance de poder vencer novamente Itaquera. Sim, o São Paulo que na última partida disputada em Itaquera conseguiu vencer o Corinthians, então não existia mais o tabu, né? O São Paulo foi até com boas armas. O São Paulo que foi começou a partida à frente do Corinthians na classificação. Corinthians que estava perigando entrar ou não na zona de rebaixamento. Com o término da rodada, o Corinthians, até os resultados do Criciúma, os resultados do Grêmio, conseguiu se safar momentaneamente, mas Grêmio e Criciúma tem jogos a menos, tem 7 jogos, o Corinthians já tem 9, e a diferença são de poucos pontos, e isso faz o Corinthians e o corintiano tremer um pouco. Mas o São Paulo teve a chance de muito, pelo menos o que apresentou nos 30 primeiros minutos de partida, de poder ganhar até com uma certa folga no placar. Goleada, não sei, mas pelo menos uns 2 de diferença dava pelo que o São Paulo produziu. O que Lucas Moura produziu, jogou demais o meio-campista São Paulino, né? Então pode-se dizer que pro corintiano foi um alívio, até pelo fato do Corinthians ter jogado com boa parte do jogo com 1 a menos na expulsão infantil, mais uma expulsão infantil no time do Corinthians, com Caetano, o zagueiro Caetano que foi expulso. E pelo mesmo motivo que ele tomou o primeiro cartão amarelo por segurar um jogador São Paulino, tomou o segundo amarelo agarrando novamente um jogador São Paulino e foi expulso. Questionou, reclamou, muito blá blá blá, mas o juiz foi correto no seu conceito. Agarrou, amarelo, agarrou de novo, segundo amarelo, vermelho. E prejudicando o time do Corinthians, que é altamente limitado. Um Corinthians que dá para perceber que sem Rodrigo Garro, né, na armação do time, o Corinthians fica muito pobre. O Corinthians cai vertiginosamente o seu poder de ataque. Tanto que essa foi a primeira partida que o Coronado jogou na sua posição de origem, que foi como 10. Ele sempre jogou como 10. Tendo Garro na equipe, Coronado estava jogando na posição que era do Romero, na ala, na ala direita, no caso, na posição que estava sendo ocupada por Ángel Romero. Mas ele lá não produziu muito. Sim, fez um senhor de um gol, um golaço, mas eu falo, produção de bola, fazer o Corinthians jogar, que era a sua primeira obrigação, né? O gol não foi a obrigação, que é a obrigação dos atacantes, mas ele poderia e até
Acho que merecia ter jogado um pouco mais, produzir um pouco mais, mas o time do Corinthians é altamente limitado. E trazendo um pouco o jogo pro São Paulo, primeiro eu vou falar um pouco mais o enfoque no São Paulo, depois falando da situação corintiana, o começo avassalador do time de São Paulo, começou amassando e o gol saiu bem cedo. 4 minutos, Lucas Moura já fez o gol, né, de alta felicidade. Ele veio arrancando praticamente da intermediária, do meio de campo para a intermediária, fez tabela com Jonathan Calleri, que é um jogador que sabe fazer muito bem o pivô. É duas coisas que ele sabe fazer muito bem: o pivô ajeitando a bola para quem vem de trás, isso que deveria ter aproveitado mais Luciano, que não fez nesse jogo, mas Lucas Moura aproveitou, fazendo 1-2 e buscando na frente. Contra a lenta zaga corintiana, porque uma zaga corintiana que tem Kaká e Caetano, o Corinthians se safou de tomar muitos gols, que não é nada confiante. Mateuzinho, Kaká, Caetano e Hugo, o Corinthians pode-se dizer que 2-2 foi um resultadaço, mas mesmo assim, com 4 minutos, a jogadaça do São Paulo já começou fulminante, parecia que o jogo era no Morumbi, e Lucas já conseguiu, na saída do goleiro Carlos Miguel, consegue fazer o gol. E aí eu pensei, não, será um massacre hoje, e foi, até os 30, até que Coronado, aos 31 minutos, ele vai lá e consegue o gol de empate, um golaço, né? Ele ajeita meio que a bola fazendo tipo aquela banana, aquela curva. Teve um pouco de falha do Jandrei, acho que sim, que ele não é tão alto, né? Ele tem 1,86 m, se basear contra, que é uma boa estatura, não é, ele é muito alto para goleiro hoje atualmente, 1,86 m. Vai se baseando com o Carlos Miguel, que em 2,04 metros, então Jandrei tem uma altura mediana para goleiro, mais 1,86 m. Não conseguiu pegar a bola. No gol do Gustavo Mosquito, a mesma coisa, a bola fazendo curva, que foi o empate depois do gol do Kaká contra, também tomou um gol muito parecido, com a bola fazendo curva, saindo do encontro do Jandrei, da possível defesa que se tornou impossível, a defesa do Jandrei. O São Paulo tinha ter feito o domínio e parou até o gol do Coronado. Aí do gol do Coronado, do empate, até o final do primeiro tempo, ficou aquele jogo mais morno, e já na reta final, após os 40 minutos do primeiro tempo, saiu o gol contra, que eu citei, do Kaká, que teve a bola cruzada e desviou. A bola ia vir na mão do Carlos Miguel, que teve o desvio e matou matou o goleiro corintiano. E já aos 45 mais 3, aos 48 do primeiro tempo, Gustavo Mosquito fez o gol que eu citei, mais um, fazendo aquela curva matadora e matando o goleiro Jandrei, que para mim, se ele tivesse um pouco mais plantado próximo ao gol, não querendo tanto fechar o ângulo para poder cobrir atrapalhar o jogador corintiano, acho que ele teria mais sucesso, mas não fez. Então, muito do jogo foi feito e produzido no primeiro tempo, né? Aconteceu de tudo, foi os gols, o domínio São Paulino no primeiro tempo. Teve até a confusão após o gol contra do Kaká, que obviamente é jogador que sai provocando e xinga um e xinga outro e não sei o que. Tanto que não rolou nem expulsão, né? Foi só uma mãozinha no peito, um jogador cai, o outro... Mas besteira, um quer tomar as dores do outro, e mais uma vez Luciano quer dar uma de xerifão, e nem zagueiro ele é. Então, nisso, citando o São Paulo, só citando o primeiro tempo, que o segundo tempo pouca coisa aconteceu, pouca coisa produziu, mas o primeiro tempo ficou aquele gostinho amargo pro torcedor são paulino, que poderia, até daria para ter conquistado mais uma vitória, até com certo ponto de tranquilidade. Então, ao meu ver, só fazendo um parênteses de como foi também a partida, o São Paulo nesse, dito, entre aspas, o massacre em Itaquera, o São Paulo poderia ter, em 30 minutos, poderia ter feito 1, 2 ou até 3 gols, só fez um, e depois aos 30 tomou o empate. E é o jeito que esse Corinthians atual gosta, suportar o início, até mesmo levando porrada,
levando pressão e suporta. Se 30, 40 minutos o Corinthians sai vivo dessa blitz adversária, aí que o Corinthians dá aquelas estocadas. Muitas vezes é nisso que sai um gol do Yuri Alberto, sai um gol do Wesley, né? Então, mas sai o gol do Coronado no caso. Mas só que muitas vezes não estava previsto o Corinthians tomar um gol tão cedo do Lucas Moura. Porque uma coisa é você sofrer pressão numa equipe pequena, agora contra um grande rival que é o São Paulo, e contando com o Lucas Moura, que é jogador de jogo grande, não, pediu. O Corinthians flertou muito com uma derrota vexatória em Itaquera, né? Com uma linha de zaga, que nem eu citei, que tem, tirando o Carlos Miguel, que é um goleiraço, o melhor do Brasil, mas tem Mateuzinho, Kaká, Caetano e Hugo na sua linha de zaga, e você brincar e você não marcar pessoalmente um Lucas Moura, o gol aos 4 minutos foi muito pouco. Eu esperava mais do São Paulo mediante uma fraca zaga corintiana perdida. Não tinha ninguém de destaque, não tinha um Félix Torres numa zaga, não tinha ninguém. Então era um caminho fácil para poder o São Paulo vencer. Então por isso ficou o gosto amargo pro São Paulino e o gosto até de ufa, saímos vivos. Achei esse foi o sentimento do corintiano, que esperava levar uma porrada bem mais forte. Falar um pouco também do São Paulo, já nesse meio que fechando parênteses, no caso falando da situação do jogo, mas de Lucas Moura, como eu gosto dele, no sentido de ele é jogador de jogo grande, não se esconde. Contra o Palmeiras ele joga bem, se vai pegar um Flamengo joga bem, contra o Corinthians então ele adora jogar muito bem, jogou muito bem contra o próprio Corinthians em Itaquera. E todo mundo lembra a semifinal da Copa do Brasil, antes de São Paulo chegar na grande final e ser campeão contra o Flamengo. No confronto anterior, eliminou o Corinthians em pleno Morumbi com grande show de Lucas Moura. Então, jogo grande, por muita vez ele tá voltando de contusão, ele não tá bem, tá cansado, já não é mais novinho, mas ele tem que estar em campo. Jogador grande, que gosta de jogar jogo grande, tem que estar em campo. E Lucas Moura, um dos que eu posso separar como grande jogador do futebol brasileiro, no sentido de que gosta de jogar a bola. Então, jogo grande, adversário grande, na casa do adversário, o motiva, e ele joga, e jamais se esconde. Então, pra mim, aí a gente vê cada nomezinho numa seleção brasileira, por que não cabe um Lucas Moura, né? Tem outros nomes, vai ter um Pedro do Flamengo, tem outros nomes também, mas por que não tentar? Eu acho que muito a seleção brasileira hoje não impõe respeito porque não tem nomes de respeito. Você bota os nomes galácticos lá de fora, no caso um Vinícius Júnior, um Rodrigo, mas não tem aquele outro jogador que bota a bola debaixo do braço, eu resolvo, né? Ou que arma a bola redonda para um Hendrick, um Vinícius Júnior, um Rodrigo poder finalizar melhor, né? Deixar um meio campista desconhecido poderia ter chance numa seleção brasileira, mas porque eu sou fã mesmo do futebol de Lucas Moura, mas opções de Dorival Júnior. E também eu falei de coisas boas, Lucas Moura, coisas ruins, né? Também falando sobre mais um jogo. Luciano, jogador encrenqueiro, que gosta mais de provocar do que jogar. Isso me faz lembrar também, eu não citei o Lucas, que acabou com o Corinthians no jogo da volta no Morumbi. A gente volta um jogo atrás, contra o próprio Corinthians, Copa do Brasil, semifinal, o jogo em Itaquera. O Corinthians estava perdendo, o São Paulo empata, gol do Luciano. Em vez de ele fazer o gol, pegar a bola, colocar debaixo do braço e falar, gente, vamos lá, vamos virar esse jogo, que aqui é São Paulo, não sei o que, mesmo Itaquera, vamos ganhar. Não. O que ele faz, o Luciano? Faz o gol, chuta, dá uma solada na bandeirinha e vai provocar a torcida do Corinthians. No empate. Acho que o Corinthians acabou até virando o jogo. E depois no outro jogo, o Lucas Moura salvou a pele do Luciano e acabou com o Corinthians. Mas em jogo grande, da mesma forma que eu falo, em jogo grande, um Lucas Moura aparece para poder resolver pro São Paulo ou ajudar o São Paulo. O Luciano tem comportamentos assim. Na hora da briga, né? Vamos lá. Um tampinha querendo brigar com o Carlos Miguel. Poxa vida, o Carlos Miguel tinha tomado amarelo por ter dado o empurrão no jogador de São Paulo. Cara, o Corinthians sai perdendo, porque o grande goleiro do Corinthians tomou amarelo. Não, ele quer comprar briga. Ele não ia rolar nada, rolou só empurrão. Não ligou, não chegou a gerar uma briga generalizada, mas o Corinthians já estava em desvantagem. Caramba,
deu um empurrão, o Carlos Miguel tomou o amarelo, ele foi lá para continuar a provocação e tomar um amarelo banal. Aí o Luciano passou o resto do jogo todo se escondendo no jogo, porque se ele partisse pro embate, pro confronto físico, ia tomar um segundo amarelo e ser expulso. Tá vendo? O próprio espírito, a própria conduta do Luciano acaba mais prejudicando do que ajudando o São Paulo. Então um jogador assim eu não gosto. Da mesma forma que eu gosto muito do Lucas Moura, pra forma que ele joga, eu também gosto do Luciano quando ele joga, mas quando ele para de jogar e quer ser o personagem Luciano, entre aspas, o torcedor dentro de campo, ele faz isso porque tem parte da torcida do São Paulo que é idiota e apoia isso. Eu acredito, eu até conheço São Paulino que é contra isso, que gosta do Luciano só jogando, mas esse personagem lá, porque tem parte de torcedor que gosta quando eu vou lá, eu dou um chute, uma solada na bandeirinha e fico encarando o meu torcedor rival. Tem gente que aplaude isso. Eu aplaudiria se o Luciano chegasse lá e acabasse com o Corinthians da guerra, mas acabasse na bola, né? Agora você querer provocar numa briga. Carlos Miguel já estava errado, empurrou. Pra mim poderia até ser expulso, né? Porque foi uma agressão, foi um empurrão, sim. Não tinha nem visado a bola, era um lance, já estava parado. Deliberadamente ele pegou e deu um safanão, né? Tal qual, em outra situação, vexatoriamente, Felipe Melo fez com o cinegrafista do Atlético Goianiense, na traição, pelas costas, né? É uma coisa que não é futebol. Então eu condeno a atitude de um Luciano encrenqueiro, em vez de se espelhar um Lucas Moura, que joga a bola do São Paulo. Independente de ser torcedor do São Paulo ou não, mas ele joga a bola, tá? Pra mim, ser torcedor dentro de campo, pra mim não importa. O lugar torcedor é na arquibancada. E por isso que eu gosto de um Lucas Moura e não gosto do comportamento de Luciano. Gosto dele quando ele tá a fim de jogar bola. Fazer 1-2, fazer uma parede pra um Caleri entrar com bola e tudo e fazer o gol pro São Paulo. E pior que ele sabe jogar. Ele sabe ficar flutuando nas costas do Caleri, municiando ele, dando boas bolas. Mas quando ele esquece ou para de jogar pra poder viver um personagem, aí eu já não gosto. Aí eu acho chato, aí eu não aplaudo não. Não há que me diga que ele tá certo. Fala um pouco de Luiz Ubeldia. Demorou demais pra poder mexer. Demorou demais. O time do São Paulo é uma forma que eu elogiei muito. Eu elogiei um Caleri sempre muito brigador e Lucas Moura. O restante do meio de São Paulo, Luiz Gustavo, Alisson totalmente desaparecido. Luiz Gustavo até tentou 1 ou 2 chutes fora da grande área, fez até uma defesa de manchete. O Carlos Miguel fez, mas Rodrigo Nestor totalmente desaparecido e demorou demais para poder mexer. Um Ferreirinha no banco, ele muda a natureza de um jogo. Pra mim, eu já fiz vários vídeos elogiando a conduta do Luiz Ubeldia pela ousadia de colocar o time do São Paulo à frente, optando por fazer o simples, mas sempre colocar o melhor time do São Paulo em campo. Pra mim ele demorou demais. Na reta final colocar um Ferreirinha, ele deu 2 lances de brilho ali, rabiscou a defesa corintiana assim, mas poderia ter mais tempo. Poxa, depois dos 35, depois dos 40, o que um Ferreirinha vai fazer? Né? É jogar uma responsabilidade a mais sobre os ombros dele. Então pra mim acho que foi falha do Zubeldia, que poderia ser sim ter feito um São Paulo melhor, né? Tinha chance, tinha jogadores pra isso. A zaga São Paulina, o goleiro Jandrei, né? Que pra mim não tá no mesmo nível do Rafael, não tá mesmo, né? Não falhou nos gols, né? Porque foi bolas indefensáveis, mas acho que o erro de posicionamento, ao meu ver, prejudicou as ações dele e nisso colaborou com os 2 golaços, tanto do Coronado como de Gustavo Mosquito. Foram 2 golaços de bate-pronto, meio que já virando e já batendo, né? O segundo gol até mais bonito ainda, o do Mosquito. Mas, que nem, Jandrei no gol. Você montar uma zaga com o Wellington e Igor Vinícius nas pontas, Diego Costa e Arboleda. Eu, sinceramente, não gosto muito do Diego Costa. Eu prefiro um Alan Franco. Foi poupado, até vim pela internet, analisei por que não jogar Arboleda e Alan Franco, que é a zaga do São Paulo, que dá certo. Eu pude analisar, vi até repórteres são paulinos falando e publicando na internet, falando que ele foi poupado porque
aquele aparelhinho que fica nas costas dos jogadores, aquele GPS, para ver o rendimento físico, se tem riscos iminente de contusão ou se está próximo a se contundir. Nesses estudos, o núcleo técnico de São Paulo, a parte medicinal, os doutores, né, o médico do São Paulo, disse que estava próximo de se contundir, próximo de quebrar o Alan Franco. Então ele preferiu, num jogo dessa magnitude, poupá-lo. Será que não era melhor ter poupado no jogo anterior, mas nesse ele jogava? Ou poupar só no jogo posterior, o jogo à frente? Mas num São Paulo e Corinthians em Itaquera, tinha que ser Arboleda e Alan Franco. Para mim é a melhor zaga pro São Paulo, das opções que o São Paulo tem. Então, Diego Costa, para mim, eu não consigo ver ele. Ele é muito mais... Ele é um Luciano que tá na zaga. É muito mais... gosta mais de falar do que fazer, gosta mais de ter a postura de estou líder, estou fazendo algo, do que realmente fazendo algo. Prefiro Alan Franco. Não que o Diego Costa seja de todo ruim, mas na minha preferência, a melhor zaga para São Paulo, o miolo de zaga, é Arboleda e Alan Franco, que foi por outra parte do jogo. Citando a falha, novamente falando de Zubeldia, que demorou para poder mexer. Você tem um Galopo no banco, você tem um Ferreirinha e fica segurando. Segurando o quê? O Corinthians estava nas cordas. Se o São Paulo continuasse agredindo o Corinthians, indo para cima, atropelando, como fez em 30 minutos, São Paulo atropelou do primeiro até o 30º minuto do primeiro tempo. Aí parou. Ao 31º minuto, gol do Coronado. Aí depois do gol, não sei se deu um cagaço no São Paulo, porque o São Paulo parou de jogar. Fez o gol com o gol contra do Kaká, em seguida já tomou o gol do Mosquito. São Paulo é o time que não consegue sustentar um placar num jogo desse tamanho. A importância de poder ganhar novamente em Itaquera, mostrar que o São Paulo está seguro e consegue ganhar Itaquera novamente. São Paulo simplesmente parou, faltou aquela fome, aquele algo a mais. Então o São Paulo, para mim, ao meu ver, o São Paulo saiu derrotado por 2-2. Foi vitória do Corinthians por 2-2, né? Então essa foi minha percepção falando de São Paulo. E falando de Corinthians, mais uma vez, torna-se até repetitivo, o Corinthians não consegue mais exercer uma pressão, seja contra o São Paulo, uma grande equipe, um grande rival, ou pode ser com uma equipe pequena. O Corinthians, isso é um fato, né? É uma crítica, mas também baseado em fatos. O Corinthians não consegue mais exercer com esse plantel corintiano pressão em Itaquera. Dessa vez foi o São Paulo que atropelou o Corinthians em 30 minutos, né? Poderia ter, se não fosse Carlos Miguel também, poderia ter sido um atropelo muito grande. Não sei se o Corinthians ia conseguir sobreviver a 30 minutos incessante em cima, se o São Paulo tivesse revertido a pressão em gols, mas os gols não houveram. Somente em 30 minutos, um gol do São Paulo. Depois que foi o gol de empate do Coronado, o Corinthians não consegue exercer pressão. Desde quando foi inaugurada o estádio em Itaquera para cá, o estádio do Corinthians era uma arma pro Corinthians. Mesmo a torcida enchendo o estádio, mais uma vez recorde no ano, mais de 46 mil pessoas. A pressão parece que fica do lado de fora. Em campo, os jogadores se cagam de medo. É óbvio que eu tava achando, até por minha torcida, minha percepção, eu achava que o São Paulo ia ganhar. Até um certo ponto de facilidade, mediante a fragilidade da equipe do Corinthians. Mas você vê, mas eu não esperava ser tanto assim. O Corinthians, tirando os momentos de gols, mas pressão, o Corinthians, 90 minutos, né, 90 mais os acréscimos, não pressionou o São Paulo. Chegou um momento quando estava 2-2, que o gol do São Paulo, os outros gols, o 2-1 do São Paulo e o 2-2, saiu o do Kaká contra aos 41 do primeiro tempo, e do Gustavo Mosquito aos 48. Segundo tempo inteiro foi o São Paulo tentando sem ter muita força, certo ponto até satisfeito, do outro lado um Corinthians totalmente entregue nas cordas, torcendo para que, pelo amor de Deus, o São Paulo não acorde e não atropele nós novamente, como fez aos 30, do 0 ao 30 minutos do primeiro tempo, aquela meia horinha de massacre. O São Paulo parou, o Corinthians passou o jogo inteiro na torcida aqui. São Paulo, não acorde novamente, se acordar, a minha defesa é fraca. Eu tive um Caetano expulso. Se São Paulo pressionasse, poderia, mas não entendi por que não. Respeitou demais o Corinthians. Deveria ter ofendido mais o Corinthians, mas não houve. Eu acabei não entendendo.
causou minha frustração porque eu esperava um São Paulo vencedor, tanto na imposição de jogar bola como no placar. Nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Como eu citei, as pressões corintianas não houveram. A pressão do Corinthians não houve. Apenas os gols. E os melhores e os mais bonitos gols da partida. É óbvio, o gol do Lucas Moura também foi um golaço também. Saiu rasgando a zaga corintiana, né? Triturando. E teve a tabelinha com o Caleri, que deixou ele na cara do gol e chutou. Meio prensado, vencendo o Carlos Miguel. Mas os gols corintianos com Coronado e até com Gustavo Mosquito foi muito melhor, foi gols bonitos, aqueles gols que eu até citei, a parábola, a curva da bola parecia o formato de uma banana, que faz aquela curva e consegue matar o goleiro. Insisto novamente, um mau posicionamento de Andrei. Se ele estivesse mais próximo à linha do gol, eu acho que ele defenderia, mas ele estava querendo fechar o ângulo, então ele se aproximou mais, não sei. Teve um quê de falha, um quê de golaço, um quê de bola indefensável, mas dá. Eu acho que dava, não sei. Mas o Corinthians se safou, né? O Corinthians mais uma rodada se safa de entrar na zona de rebaixamento, né? O Corinthians tinha esse perigo durante as partidas depois das 6:30 da tarde. O Corinthians tinha risco de entrar, chegou até a entrar, enquanto o Grêmio estava empatando contra o Botafogo e o Criciúma vencendo o Bahia. O Bahia empatou, o Botafogo virou, passou à frente do Grêmio e o Corinthians se safa, está na 16ª posição. Os rebaixados são o 17º, 18º, 19º e o 20º. O Corinthians chegou a um ponto de estar em 18º durante a rodada, mas aconteceu os outros resultados, né, que eu já citei. O Corinthians se safa. Mas tá ali, tá no limbo. E os dois times que estão atrás do Corinthians, que no caso é o Grêmio e é o Criciúma, os dois têm 7 jogos, o Corinthians já tem 9. Um empatezinho deles de novo, o Corinthians entra na zona. Então é altamente preocupante, somado ao fato do Corinthians, mesmo em Itaquera, não joga bola. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? O Corinthians não consegue manter um nível de futebol minimamente aceitável contra um São Paulo, que é um grande rival. Mas se viesse, sei lá, um Juventude na Arena Corinthians, o que me garante que o Corinthians ia ganhar? Se um Cuiabá em Itaquera, você acha que ia vencer? Na Neoquímica Arena ia vencer? Não garanto. Pode vencer sim, num gol, na bola safada de Yuri Alberto, de Wesley, até Romero entrando no segundo tempo, mas nada garante. Esse Corinthians hoje é morto de espírito e morto de alma. A dita histórica raça, aquela alma corintiana, não existe, não tem. E bom pros adversários. Para quem torce contra o Corinthians, é maravilhoso, mas aquelas vitórias à la Corinthians, muitas vezes não acontece. Por quê? Time morto. Tá satisfeito. 2-2, São Paulo e Corinthians em Itaquera. Estou satisfeito. E nem esboçar uma reação. É o Corinthians. O Corinthians jogando em casa. O tal tem que ou não tem que vencer, mas tem que vencer até pela posição na tabela. O Corinthians nem ousou, nem tentou querer vencer. O lado bom do Corinthians, as poucas notas boas, Carlos Miguel, mais uma partida, mesmo com os dias contados, que provavelmente ele vai sair no meio do ano quando acabar o contrato. Mais um jogo com defesas importantes. Os gols que ele tomou não teve culpa, né? Um gol dele foi o Lucas Moura saiu na frente dele, cavou, tocou, passou meio que por cima dele, né? Ele tentou fechar com aquele corpãozinho dele, não conseguiu. O outro, a bola desviou no Kaká, no bico da chuteira e matou. Mas fez defesa, as defesas improváveis, as impossíveis, mas ao padrão com a assinatura de Carlos Miguel, ele fez mais um jogo grande. E essa foi a nota boa de Carlos Miguel, que está saindo, mas está jogando muito bem. O lado errado foi querer ser o xerifão para mostrar, fazer cartaz para fiel torcida lá. Sai gol do São Paulo, foi comemorar na frente da torcida, empurrou. Pra que empurrar? Pra quê? Pra mostrar que você é o corintiano e está defendendo as cores, defendendo a torcida? Joga bola, Carlos Miguel. E você sabe, continuo dizendo, o melhor goleiro do Brasil, atuando em solo nacional,
atuando no Brasil, na média é o melhor goleiro, é o mais seguro, é o mais alto, é o mais ágil, é o mais rápido, é o melhor tecnicamente. Então, é pra você ver como é que tá a crise corintiana. O melhor do Corinthians é um goleiro que vai sair. E se sair, quem fica? Matheus Donelli, porque Cássio já foi pro Cruzeiro. Provavelmente, Carlos Miguel vai pro Nottingham Forest. Quem fica? Matheus Donelli? Ele já provou se é um grande goleiro? Sempre foi quase terceiro goleiro, de vez em quando é reserva. Agora é a chance dele. Tá suspenso Carlos Miguel, caso do terceiro amarelo, né? Não sei se ele volta novamente à meta corintiana. Talvez sim, talvez não, não sei. Mas agora é a vez, e a hora é a vez de Matheus Donelli. Vai começar uma nova dinastia no gol corintiano, né? Pensei que Carlos Miguel ia ter anos e anos a fio na meta corintiana. Parece que vai sair por incompetência da diretoria corintiana, que numa multa de 50 milhões deixou cair para 4 milhões de euros. Isso é dinheiro de pinga. Um time médio, até pequeno, mas endinheirado, como é os times da Premier League. Então, fechando a nossa conversa, a nossa resenha, Corinthians 2, São Paulo 2, né? Pro Corinthians, um bom resultado. É sempre o que eu falo, bom porque em vista dos 30 minutos que o São Paulo armou, que foi um atropelo, mas parou no momento que o Corinthians empatou, né? E o São Paulo teve um caminhão de chances, vamos atropelar o Corinthians. Atropelou, mas só fez um gol aos 4 minutos. O volume do São Paulo poderia ter sido 2 ou 3 em 30 minutos. Só fez um. Tomou o empate aos 31. E depois saiu a virada São Paulino e já o empate novamente já no final da primeira etapa. Pro São Paulo, ficou o gosto amargo do empate com gosto que poderia mais. Era um Corinthians em casa, combalido, jogado às cordas, né? Nocauteado, entregue. O São Paulo que exerceu aquela pressão, fez um gol, bonito gol, com o Lucas Moura, mas parou. Esse foi o pecado de São Paulo. Poderia, é o tal do enfiar a faca e torcer. Não ficar aquela espuma, sem ser efetivo. São Paulo poderia, merecia pelo que produziu na primeira etapa, nos 30 primeiros minutos, mas assim não o fez. Por incompetência do próprio time São Paulino, sim. Por falha, sim, do técnico eu elogio, Luiz Ubeldia. Demorou demais para poder mexer. Quando mexeu, não mexeu com todas as peças. No ato que um corintiano foi expulso, tinha que já botar um Ferreirinha. Caetano expulso, bota um Ferreirinha para poder atormentar. Demorou demais para botar só na parte final do jogo. Então, contemporizou demais a partida. Achou que o São Paulo ia achar um golzinho com o Caleri no final, sei lá. Então, falhou o Zubeldia. Então, o Corinthians ganha de 2-2, o São Paulo, ao meu ver, perde de 2-2, e esse foi mais um majestoso em Itaquera, né? Então, São Paulo que só venceu uma Itaquera em toda a história, agora empata, né? Mas o tabu não existe mais. Então esse foi São Paulo 2, Corinthians 2, São Paulo 2 em Itaquera, né? Para você que viu o vídeo até agora, você gostou do nosso conteúdo, gosta do nosso conteúdo, acompanha os nossos vídeos, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo do nosso canal e entre os seus amigos, colegas, companheiros e que gostam também de resenhar pelo futebol, sendo São Paulino, corintiano ou palmeirense, ou o time que for. O importante é a gente trocar aquela ideia gostosa, aquela ideia interessante, falando do nosso que a gente gosta, que é o nosso futebol. Então, não saiu o vencedor, empate 2-2, Corinthians 2, São Paulo 2. Sim, e esse foi o clássico majestoso de Itaquera.